Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Online, a nossa EBD pela internet, com o tema de hoje da nossa lição, o Reino de Deus e a Igreja. É o nosso estudo de número 35, baseado em Lucas, capítulo 17, versos 20 a 24, e Mateus, capítulo 6, versos de 32 a 34. E eu gostaria de ler com os irmãos a passagem em Lucas 17, de 20 a 24, que diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos filhos do homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde até uma outra ponta do céu, assim também será o homem no seu dia. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo a passagem que Jesus ele fala para os apóstolos, ele vai falando sobre a questão da vinda do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Sobre como vai ser o reino de Deus. E aqui, no assunto de hoje, nós vamos tratar sobre o reino de Deus e a igreja. Irmãos, já estamos falando da igreja há muito tempo, né? Então, hoje nós vamos enfatizar mais um pouco esse assunto. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender: Deus ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que nós devemos sempre adorar, sempre servir. Jesus Cristo, apesar de a gente falar que é a segunda pessoa da Trindade e o Filho de Deus, não significa que ele é menor do que Deus e não significa que ele tem menos poder que Deus. Ele é apenas a segunda pessoa da Trindade, que é o mesmo Deus. Não são três deuses, é uma pessoa, são três pessoas que formam um Deus. E Jesus, ele é o Filho de Deus. E a igreja, ela é a obra de Deus revelada através de Jesus aqui na terra. A igreja, ela é uma criação de Cristo. Cristo criou a igreja. A igreja não foi criada pelos apóstolos, a igreja não foi criada por Paulo, a igreja não foi criada por Abraão, Moisés, Jacó, Josué, Jó, nenhum desses homens. A igreja foi criada por Jesus Cristo de Nazaré no primeiro século da era cristã, aproximadamente alguns anos depois que ele morreu, no início da era cristã, né? Aproximadamente assim lá pelo ano 70, alguma coisa assim. Jesus morreu com aproximadamente 33 anos, então ele veio, ensinou o que seria a igreja, e pouco tempo depois os apóstolos estavam falando sobre a igreja. Então, a obra de Jesus é a igreja. A igreja de Cristo, né, como a gente fala, a igreja de Cristo é a obra dele. E a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Não tem quando você viaja para algum lugar e aí você vê uma agência de um banco, por exemplo, você viaja para uma cidade do interior e você vê uma agência de banco lá. Essa agência de banco lá representa aquele banco ali naquela cidade. Naquela cidade ali representa aquele banco. Então, quando a gente entende que a agência, que a igreja de Cristo é a agência de Deus aqui na terra, aonde a igreja está, tem que ser proclamado o que a agência de Deus deve ser proclamada, que é o reino de Deus, através da pregação da palavra, através do testemunho, através dos louvores, através da ação da igreja. Hoje eu escutava no rádio, né, o tema de um debate, quando eles falaram assim: qual é a função da igreja? E a função primordial da igreja aqui na terra, ela é ensinar os membros, ensinar o povo, adorar a Deus. A adoração a Deus. É glorificar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Essa é a primeira função da igreja. Nós adoramos a Deus através dos louvores, através dos cultos, através
da nossa vida com Deus, da comunhão, do partir do pão. Então nós devemos primeiramente adorar a Deus. A segunda função é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que é a segunda tarefa da igreja. Porque a adoração tem que ser a primeira, porque a adoração nós vamos adorar a Deus pelo resto da eternidade. Quando a gente chegar lá no céu, nós não vamos precisar pregar a palavra, porque todo mundo lá já vai ser convertido mesmo, todo mundo já vai ter entregue sua vida a Cristo, então a gente não vai ter que ficar perdendo tempo pregando o Evangelho. Todo mundo já vai ter ouvido falar do Evangelho, todo mundo vai ser de Cristo, lá não vai ter falso cristão, lá não vai ter lobo na pele de cordeiro, lá não vai ter nada. Lá vai ser somente a glória do Pai, né? Como eu costumo dizer, né? Lá só vai ser bênção o tempo todo. É camisolão e arpinha o tempo todo, e todo dia vai ser domingo, como diz um irmão que eu conheço, né? Todo dia vai ser domingo, e quando for segunda-feira vai ser feriado. Então lá no céu vai ser desse jeito. E Jesus, ele é a plenitude da revelação de Deus. Porque Deus, ele revelou o homem através da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Mas Jesus, ele foi a revelação máxima, a plenitude dessa revelação, o clímax da revelação de Deus se deu com Jesus Cristo aqui na Terra. Então, o primeiro tópico da nossa lição hoje, ela traz sobre a centralidade do reino de Deus na Bíblia. Bom, a pregação dos apóstolos e do apóstolo Paulo no Novo Testamento era o reino de Deus. Era a morte de Jesus na cruz, a ressurreição dele e a ascensão dele aos céus. Tanto que João Batista falava: arrependei-vos e pregai que chegou a hora de vocês. O apóstolo Paulo fala sobre que todos estão afastados, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. João fala que porque Deus amou o mundo, entregou-se, deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o reino de Deus, ele é a principal mensagem do Novo Testamento. Não tem como você ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento e não extrair dali a mensagem do que é o reino de Deus. Todo o conteúdo que está na Bíblia, ele deve ser estudado. E existe um motivo e uma hora certa para que tudo acontecesse. A igreja, segundo Gálatas 4:4, quando diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, a igreja nasceu na hora certa, no momento certo, no local certo. Se a igreja nascesse hoje, no mundo atual, com toda a tecnologia de comunicação, eu te garanto que o impacto da pregação do Evangelho não seria a mesma como foi no início da era cristã. A gente estuda, no início dos estudos bíblicos, que Deus, que é Javé, ele é o Senhor, está lá em Êxodo 15:18. E no Novo Testamento muda um pouco, e a abrangência de Deus ele é muito maior, porque ele passa a ser o Senhor Criador, o Senhor de tudo. E o apóstolo Paulo, quando ele sai pregando no mundo helenizado, era um mundo globalizado. Nós podemos dizer que o mundo do primeiro século já era um mundo globalizado. Como assim, pastor, um mundo globalizado? Para pensar. Jesus nasceu no Império Romano, numa cidade, numa cultura judaica, e teve a mensagem dele sendo anunciada em grego, ou seja, romano, judeu e grego. Então, nós temos aqui que um mundo bem diferente, já contextualizado, um mundo bem diferente daquilo que era no tempo de Abraão, no tempo de Moisés e tudo mais. Então, nós temos que João Batista aparece anunciando o reino de Deus, mas por quê? Porque ele sabia que já tinha chegado a hora. Deus levantou João Batista e ele começa a pregar o Evangelho, porque aí depois aparece aí em cena Jesus Cristo, que é o clímax, que é a máxima da pregação do Evangelho. E assim, nós vemos que Deus ele mostra o maior amor dele no momento em que ele pega o filho dele e mata o filho dele na cruz, e 3 dias depois ele ressuscita. Então, a crucificação de Jesus não foi a nossa derrota, pelo contrário, foi a nossa vitória. E a nossa vitória se tornou concreta com a ressurreição de Cristo após a morte dele. Então, a centralidade do reino na Bíblia se baseia primeiramente na ação de Deus.
na pregação do Evangelho, na ação de Deus primeiro, porque Deus direcionou tudo, direcionou o nascimento do filho, direcionou o momento certo para a igreja nascer, o nascimento do filho dele, as pessoas que apoiariam a ele, a morte dele e tudo que aconteceu com ele, para que hoje pudéssemos ter tudo que nós temos, e a centralidade do reino está realmente na Bíblia. A pregação do reino de Deus tem que ser baseada na Bíblia, tem que ser uma mensagem cristocêntrica, ou seja, uma mensagem típica e extraída, tendo Jesus como centro dessa mensagem. Infelizmente, no mundo atual, muitas igrejas, muitos sermões, muitas mensagens, muitas palavras não têm colocado Jesus no centro. Até se coloca um estereótipo de um Jesus no centro, mas é um estereótipo dentro de um caixotinho, né? Dentro do conforme que tem que ser feito. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não está dentro do esquema que o homem quer. O Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, ele vai além de qualquer coisa. Ele muda, ele transforma, ele faz mudanças na vida das pessoas. E quando ele mostra o amor dele por nós, dizendo que Jesus morreu na cruz em prol dos nossos pecados, a gente vê o cuidado e o agir de Deus o tempo todo. E nesse tempo todo que há o cuidado e o agir de Deus, o homem tem que entender que ele tem que obedecer. Ele precisa estar ciente da obediência que ele deve a Deus, porque no momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, nós deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida segundo a vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, e a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Então Jesus, ele completa o reino de Deus. Não tem como você pregar o reino de Deus e tirar Jesus e falar de Jesus sem falar do reino de Deus. Não, é uma coisa que liga a outra, porque essa é a função dele. Essa foi o que ele fez. O nascimento de Jesus, a pregação de Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, a palavra de Jesus, o testemunho de Jesus, o próprio Jesus, ele era a testificação, ele era a prova concreta, a prova real, a prova máxima que Deus criou o reino dele, e ele tem um propósito nesse reino, e Jesus ele vem aqui e nos ensina esse propósito, pregando, anunciando, curando, fazendo milagres, fazendo maravilhas, tudo isso. Se não tivesse motivo para se fazer, eu tenho certeza que Jesus não teria feito. Mas havia um motivo, e esse motivo foi a pregação do reino de Deus. E quando Jesus ele morre e ressuscita, isso o clímax da salvação. Salvação ela é possível graças a isso, porque Jesus vem, morre com uma das mortes mais humilhantes, ressuscita em um túmulo que nem dele era emprestado, e essa pregação passa em muitos locais, em um mundo contextualizado, em um mundo diferente, pregado por pessoas diferentes, sendo anunciado por pessoas diferentes, em um império em que antes protegia e depois passa a perseguir os cristãos, e mesmo assim a gente vê que Deus ele toma conta de tudo. E ao longo da história da igreja, ao longo de tudo que a igreja passou, ao longo de toda a história que a igreja viveu, você vê Jesus direcionando tudo o tempo todo, devido a essa centralidade que nós devemos ter no reino de Deus na Bíblia. Jesus ele direciona tudo naquilo que Deus quer que ele faça, e assim ele o faz. Então, próximo tópico. E o que é e o que não é o reino? Irmãos, o reino é o governo de Deus. Quando nós falamos que é o governo de Deus, Deus ele é o Senhor, ele é, vamos dizer assim, o manda-chuva, e ele ordena, e nós obedecemos. Hoje, na democracia atual,
Quando o prefeito, o governador, o presidente, seja lá quem for, ele decide fazer algo, aí ele convoca os assessores, convoca a sua equipe, ele, dependendo do que é hoje, do país, aí ele tem que levar para um Supremo Tribunal, ele tem que levar para uma Câmara de Legisladores, para uma Câmara de Deputados, para uma Câmara de Senadores, ele tem que fazer tudo isso. Mas por quê? Porque ele é a figura, mas ele não governa, ele não tem todo o poder, ele não é um ditador, ele não é um anarquista, ele não é um déspota. O reino de Deus ele é diferente. Deus faz do jeito que ele quer fazer e como ele deve fazer. E nós obedecemos o tempo todo. É lógico que nós vemos que muitas vezes não é a ação primeiramente de Deus, é a ação do homem. Mas é uma ação do homem dirigida. Então, outra coisa que é o reino é a soberania. Deus ele é soberano. Deus ele é soberano em todo o tempo. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, se você pegar um juiz, vamos pegar assim, um juiz um juiz no fórum. Dentro do fórum, ele é o juiz, uma autoridade, um homem que pode mandar em muitas pessoas ali e muitos ali irão obedecer. Mas se o juiz sair, montar uma bicicleta, chegar num campo de futebol e começar a jogar, ele pode ser o juiz, ele pode ser o policial, ele pode ser o governador. Lá dentro do campo de futebol, no meio do jogo, ele é qualquer um. Ele é qualquer um. Com Deus, não. A soberania de Deus ela é tamanha que não importa o que nós façamos, ela sempre estará lá. O reino de Deus também é a autoridade de Cristo como Senhor. Além de entender que Deus ele é o Senhor do reino, Jesus Cristo ele é o Senhor também. Cristo Jesus, ele é o Senhor de tudo que nós fazemos. Afinal de contas, foi para isso que ele nos criou, para glorificar e exaltar ele. E o que não é o reino? O que não é o reino, por exemplo, é a igreja local. A sua igreja local. Essa igreja que você vai todos os domingos. Ah, como assim, pastor? Minha igreja não é o reino? Veja bem, para você entender. A igreja não é o reino. A igreja que eu me refiro, o prédio, o imóvel. Você que frequenta a igreja, você faz parte do reino. Por quê? Porque ele é uma pessoa, é um corpo que está mudando a vida dele, está sendo transformado por Jesus todos os dias. Então, a igreja, o reino, não é uma igreja local feita de tijolos e tal, não é isso. Outra coisa, o reino não é a denominação. Ah, mas a minha denominação é a maior denominação do mundo. Gente, pouco importa. Pouco importa. Se você tem uma pessoa que prega e anuncia o evangelho o tempo todo, a denominação dele, pouco importa. Ele tem que viver Jesus todos os dias da vida dele. O reino e a igreja. Apesar de tudo, irmãos, nós temos um péssimo hábito, nós que eu digo, os cristãos brasileiros de uma forma geral. Eu vou falar brasileiro, não vou acabar entrando em outro método, porque eu não conheço muitos cristãos de outro país. Mas o cristão, o brasileiro, ele acaba criando um hábito, que é um hábito, de uma certa forma, nocivo, vamos dizer assim. É um hábito que, às vezes, a gente faz e nem percebe. Por exemplo, você faz aquela expressão assim, eu vou na igreja. Hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Você vai domingo, você vai quarta, você vai quinta, você vai terça, mas você nem sabe o porquê. Às vezes você está tão acostumado a fazer, você não sabe o porquê. E às vezes as pessoas elas têm uma ideia de sacralizar demais o templo, as coisas da igreja. Tudo bem, é de Deus, é para glorificar Deus, mas ali foi constituído por mãos humanas. Você vê que na história do povo judeu, Deus ele nunca deixou de ser adorado desde a saída do Egito. Apesar de vir bezerro de ouro, vaca de ouro, não importa quanto ouro, outras pessoas e tal, Deus sempre foi adorado. E quando você tira essa adoração de Deus e coloca em outra coisa, que inclusive pode ser até mesmo a igreja, tem pessoas que elas colocam os valores da igreja, as ideias da igreja, tudo da igreja, acima da família, acima às vezes até mesmo de Deus. Então, nós não podemos sacralizar a igreja, devemos santificar as nossas vidas. A igreja serve ao reino e não ao contrário. Não é
o reino que serve a igreja? É a igreja que serve ao reino. A igreja, ela é uma manifestação do reino. O reino de Deus, ele tem a igreja aqui, a igreja local, a sua igreja, a minha igreja, como a manifestação do reino. E o reino existe sem a igreja, mas a igreja não pode viver sem o reino. Então, mesmo que você queira afastar e falar assim, não, minha igreja ela não precisa disso e tal, eu vou na igreja assim periodicamente, não, vai fazer falta. Vai fazer uma falta enorme. Porque o reino existe sem a igreja, mas a igreja não consegue viver sem o reino. E isso, irmãos, é algo tremendo. É algo maravilhoso, é algo que nós precisamos entender e atentar, porque o reino de Deus, ele não depende da igreja. Tanto que o reino de Deus sempre existiu e a igreja veio surgir lá no início da era cristã. Mas você não vê momento algum da história eclesiástica, você não vê momento algum em passagem bíblica, você não vê momento algum em relato histórico que uma igreja autêntica, verdadeira, com pregação firmada na palavra, baseada na fé protestante, ela viveu sem ela proclamar o reino e sem estar ao lado do reino. Porque no reino, quem governa? Quem governa é o Senhor do reino. E quem é o Senhor do reino? É Deus. Deus, ele é o Senhor do reino. Então, é Ele quem governa e é a Ele que nós devemos obedecer o tempo todo. Mesmo que custe, seja difícil para nós, mesmo que custe muito sacrifício, mas nós devemos obedecer. Porque o reino de Deus, ele é tremendo. Ele impacta, ele faz impacto na vida das pessoas. Ele transforma pessoas. Pessoas que antes viviam de um jeito, tem um encontro no reino de Deus. Encontro que eu digo não é ir ao reino, né? Mas tem um encontro com Deus e Deus o chama para si, para viver uma vida de comunhão. Então nós vemos como que realmente faz mudança, como faz transformação de vidas. O reino e a igreja. E concluindo, gostaria de ler para os irmãos o seguinte: devemos viver a temática do reino. O reino de Deus é para ser proclamado e anunciado. E nós devemos aprender cada vez mais sobre como viver nesse reino. Porque é nesse reino onde nós vivemos todos os dias. Outra coisa, além de servir na igreja, devemos servir o reino. Primeiramente, antes de servir na igreja, devemos servir no reino. Mas você não consegue servir no reino se não for servindo na igreja. Você pode até servir na igreja e não servir ao reino. Mas você não consegue servir ao reino se você não servir na igreja. É lá na igreja que você vai ser testado. É lá na igreja que vão te colocar à prova. E é lá na igreja que você vai ser instrumento de Deus. E existe como separar os dois. Mas estando debaixo da vontade do nosso Senhor, ambos são inseparáveis. Tem como você tentar viver longe. Mas quando você está perto, né, quando você vive uma vida com Deus, você percebe que você está debaixo da vontade de Deus. Então não tem como viver longe do reino, sendo na igreja, e não tem como viver longe da igreja se você faz parte do reino. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida reta, autêntica, uma vida de mudança, de transformação, aí você entende o que é realmente o reino de Deus e a igreja. E vamos orar para a gente encerrar, irmãos? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.